Olá, boa tarde. Agora sim, acho que já está ao mesmo tempo para as duas plataformas. Boa tarde a quem está aqui em direto do Facebook, agora sim para o Facebook. Comentem de onde é que estão a ver aqui o direto. Hoje eu estou num sítio um bocadinho diferente, atrás de mim tem sido o meu local nos últimos dias, porque tem sido aqui, onde eu estou, que tenho feito o workshop. Então tem sido incrível e hoje vou falar um pouquinho de como tem sido esta experiência também para mim. Não é só para quem assiste, mas também para quem está aqui nos bastidores. Hoje fiquei na dúvida se faria ou não o direto, está muita coisa a acontecer, amanhã é o último dia do workshop, tenho ressentido as horas de sono, não é? Mas faz parte, é a vida real a acontecer e nós estamos aqui sem filtros para mostrar que a realidade também sai do corpo. Isto acontece aqui, é uma entrega, não deixa de ser uma entrega. Quando uma pessoa se propõe a fazer alguma coisa, deve ser a 100%, porque sabemos que nunca estamos a 100% depois, não é? É como estudar para os testes, podemos estudar para o 100, mas poderemos não os ter, não é? E então convém pormos as coisas no nível elevado também para não nos sentirmos frustrados no final com o nosso trabalho. Dizer, olha, fiz o máximo que consegui, não resultou exatamente como eu esperava, mas fiz o melhor que consegui e para a próxima há de ser melhor. Por acaso está a correr muito bem, não posso queixar, apesar de todos os desafios envolvidos, está a correr muito bem e que venham os próximos também. Mas hoje vou-vos falar e tem a ver com um desafio que eu tenho andado a fazer. Mas hoje o título deste direto tem a ver com escolhas. Escolhas. Hoje eu escolhi estar aqui convosco. Tem sido o habitual, há mais de um ano que eu estou aqui a fazer diretos convosco, um ou outro pontualmente é que fica-se indiferido, mas faz parte do compromisso que eu assumi para comigo e para quem já está habituado e assiste aos diretos, quer em direto, quer em indiferido, porque a esta hora sei que muita gente está a sair do trabalho, mas quando tem um tempinho depois vai ver em indiferido. E é isso mesmo que eu quero falar contigo, que estás aí a ver desse lado. Então, escolhas. O porquê destas escolhas? Eu falo por mim e é uma partilha muito pessoal. As escolhas, para mim, nem sempre são fáceis. Eu penso que para ninguém, mas à medida que as pessoas vão tendo mais clareza, vão sedimentando o percurso e o foco daquilo que querem, é normal que os passos sejam mais decididos. E este título tem a ver com um e-mail que eu mandei, eu todos os domingos à noite, por norma, mando um e-mail a uma lista de pessoas que fazem parte, que veem coisas que eu faço e pediram para estar na lista. Deram um nome, deram um e-mail e fazem parte dessa lista. E então eu faço um e-mail semanal, já foi diário, foi um desafio de 30 dias diário, mas depois passou a ser semanal porque era muito difícil para mim comprometer-me com o diário. E ontem o título do e-mail foi exatamente este, as escolhas. E para mim tem feito muito sentido ultimamente, por isso este título. Acaba por ser um remate final de semana e um boost, se calhar, para pensar no início da semana. Então decidi domingo à noite. Então, estas escolhas nem sempre são fáceis. Eu tive de passar muitas vezes com quebrar crenças minhas, quebrar objeções que eu própria punha em mim. Se calhar nem eram os outros, era eu a pôr em mim, ou achava que se calhar não era capaz, ou por ser noutra plataforma. Eu estou habituada, já dei formação presencial, podiam dizer assim, sim, então, mas se tu já estás habituada a falar com pessoas, qual é a dificuldade? Mas nós já colocamos sempre obstáculos, mesmo onde eles às vezes não existem. Nós atrapalhamos-nos sempre a nós mesmos. Nós somos bons para boicotar-nos. Pelo menos eu boicoto-me um bocadinho. Então, isso também tem a ver com o processo que eu também tenho de fazer. Mas o que é certo, eu não sei se convosco aí desse lado também é o mesmo que acontece comigo. Mas muitas vezes eu não sei ao certo se a escolha que eu estou a fazer é a certa, se será errada. Mas há uma coisa que, à medida que eu vou fazendo os passos, desde que saí da faculdade, se calhar foi quando eu comecei a perceber ou a observar mais as minhas escolhas, digamos assim, porque
entro numa fase mais responsabilização, já somos maiores de idade, já existem outras coisas que as nossas decisões têm pesos diferentes, não é? Já somos responsáveis por aquilo que fazemos, de certa medida, não é? E então comecei a partir daí a olhar com outra clareza. E uma coisa que eu percebi foi que, para mim, mesmo eu não sabendo que a escolha era a mais correta, naquele momento para mim era o que fazia sentido. Mais tarde eu pude perceber que se calhar não foi a melhor decisão, ou porque é que eu esperei tanto tempo para a tomar, mas eu não estava preparada se fosse de outra maneira. E então aquela decisão que eu tomei, as várias decisões que eu fui tomando até agora, que me trouxeram aqui e agora, foi tudo fruto de escolhas. Foi escolhas de ir em frente, de oportunidades que foram surgindo, e às vezes é mesmo essas escolhas. As escolhas que nós fazemos, aquelas que nós dizemos sim, estamos a dizer que não a outras. Por isso, há coisas que vão abrindo portas, às vezes dizemos assim, aquela pessoa tem tanta sorte. Se calhar não é. Se calhar não é a questão de ter sorte. Se calhar é a questão, e é a minha opinião, porque vou começando a perceber algumas coisas e que para mim vão fazendo sentido. Às vezes as escolhas são as mesmas para várias pessoas, só que umas agarram-nas e as outras estão à espera do momento ideal ou não estão naquela fase. E então, às vezes, essas oportunidades não voltam a surgir na nossa vida. E quem as agarrou, agarrou de outra maneira e potencializou outras coisas. A vida levou para outros caminhos, se calhar caminhos enormes, resultados fantásticos, mas levou para outros caminhos. O mesmo não aconteceu com aquelas pessoas que disseram que não e que não fazia sentido, se calhar, para elas, ou porque o medo também as impediu de avançar. E é engraçado que, falando de medo, há uma frase muito engraçada, que sem graça, não é que não tenha graça, mas é a verdade. E nós às vezes nem pensamos nisso dessa maneira, que é, e ouvi isto e às vezes cai-me assim, tipo baldes de água fria, não é? Quando alguém diz as coisas e nos serve o barrete. Pois é, uma das frases que ouço com alguma frequência também, pela decisão que eu tomei, por estar com as pessoas com quem eu tenho estado, mas toda a gente tem medo. E é verdade, toda a gente tem medo. Até, por exemplo, os atores que já sobem ao palco há tantos anos, têm sempre aquele respeito por mais uma peça, mais um dia que vão apresentar, ou já apresentaram aquelas peças imensas vezes, e, no entanto, continuam a ter aquele friozinho na barriga. E é normal, e é bom que assim seja. Vai fazermos sempre aquele melhoramento, porque quando entregamos os pontos e achamos que nada há para alcançar, ou não se pode fazer melhor, então, se calhar, alguma coisa está errada. Precisamos sempre estar a mudar, a melhorarmos cada vez mais. O nosso propósito é ser sempre cada vez melhorar, melhorar, melhorar. E é engraçado e tenho dito muitas vezes isso. Toda a gente tem medo. Só que uns decidem avançar, são os corajosos, e os outros não é? São os que ficam acobardados, não é? E a mim já me aconteceu muitas vezes isso, pensar se calhar não é agora, se calhar não é agora, se calhar isto é demasiado para mim. E é bom nós pensarmos se é ou não, se é o momento certo ou não. Isso não tem a ver com cobardia, se calhar tem a ver com a reflexão e não precipitar, não é? Mas muitas vezes eu sou impelida pela falta de coragem em arriscar em alguns momentos, sobretudo mais como empreendedora. Pois é, vou contar um bocadinho aqui da minha história, para quem não me conhece, mas também a partilha de histórias podem ser um reflexo da vossa própria história. Por isso é que eu às vezes tenho aqui convidados, tenho tido convidados incríveis ultimamente, porque a partilha das histórias dessas pessoas podem fazer todo o sentido também para vocês. E à medida que uma pessoa vai tendo clareza, e quando entramos nelas e olhamos sobretudo para dentro de nós, as coisas começam também a fazer outro sentido e a abrir-se assim, tipo, quando eu sinto a puxar ultimamente, dá um anito para cá, sinto a puxar assim um novelo, estou a puxar assim um novelo, eu falo da minha área, não é? Que é a área da moda e isso. Então, imagina, não sei se vocês aí conhecem, aquelas meadas de lã, sobretudo lã, que
vem assim aos molhos, aquilo até é para pesar, é o peso, e depois nós temos de transformar em novelo, num novelo. Então, se tu começas a puxar aqueles fios todos de uma só vez, sem teres o cuidado, aquilo começa a ficar cheio de nós, cheio de nós, cheio de nós. É muito difícil, depois dá muito trabalho, e às vezes convém teres mais uma mão para te ajudar, ou um par de mãos para te ajudar, porque aquilo começa a ficar uma complicação. Então, o que eu sinto é que eu tinha assim muitos nós, porque às vezes tentamos puxar sem ter a clareza de onde é que vamos. Então, às vezes pegava de uma ponta que não era a ponta correta, ou então se calhar não fazia sentido, olhava para aquilo e dizia, isto se calhar não vai dar. E então eu sinto que ultimamente tenho estado a puxar, tenho tido pessoas a ajudarem-me a perceber por onde é que é o melhor momento para fazer isso, para começar a fazer o meu novelo. Eu sinto a fazer o meu novelo. E à medida que isto é uma bola de neve, porque à medida que vamos tendo mais clareza, à medida que eu vou tendo mais clareza, vou percebendo o propósito, se calhar, de algumas coisas, o meu novelo vai aumentando. Eu estou a alimentar esse novelo. O que é fantástico. E para mim tem sido um orgulho pessoal, sobretudo porque eu estou a provar a mim que sou capaz de enfrentar os desafios, mas com um sentimento sei lá, mais reforçado, digamos assim. Não ser só alguém que me diz faz, já é eu própria a sentir que para mim também faz sentido. Não faz só para os outros, faz também para mim. Então, queria-te falar aqui um pouco do que eu tenho estado a fazer. Eu no workshop, este workshop está ainda a decorrer, e se fizer sentido para ti, inscrever-te, ele estava focado para mulheres, pronto, se não for o caso de quem estiver a ver, não faz muito sentido, porque a forma de eu comunicar, a forma de eu mostrar alguns desafios, são desafios mais ligados às mulheres, o que as mulheres em geral sentem, as mulheres que eu conheço sentem, ou com quem eu já trabalhei, ou clientes também. Então está focado muito na linha das mulheres. Mas é engraçado que elas, apesar de terem me dado um feedback fantástico, que eu nem esperava, não é? Porque a gente às vezes entrega já quase sem ter... Está-me a saber tão bem, quase que eu não preciso ter esse retorno falado ou escrito para me dizerem o que acharam, porque estão envolvidas, tiveram 2 horas e meia quase a ouvir-me, e no entanto, depois de um dia de trabalho das 9 às 11h30 da noite, e estavam empenhadas. O que é que elas fizeram? Escolheram, comprometeram-se a estar ali. E o comprometimento delas, para mim, já foi um boost fantástico, porque é mais fácil eu dizer que não me apetece. Não me apetece. Inscrevi-me, mas não me apetece ir, é gratuito, não tenho nada de compromisso nenhum. Mas as pessoas esquecem-se é que o compromisso, antes de fazerem um compromisso comigo, neste caso, fizeram um compromisso com elas. Fizeram um compromisso de pensar nelas. Este workshop veio para mostrar que algumas coisas estavam ali no sapato, aquela pedrinha, eu ainda disse isto no workshop, aquela pedrinha que às vezes se mete ali quando a gente vai dar uma caminhada e nós, tenho que me descalçar. E depois vamos a ver e a pedrinha é tão pequenina. E dizemos assim, como é que uma coisa tão pequena me estava a fazer tanta impressão? O que é certo é que se nós não tirarmos a pedra, por mais pequena que ela seja, a dor vai cada vez ser maior e não menor. Por isso é que é importante nós, quando estamos num momento que algo não está bem, nós já sentimos que não está bem, então se calhar é o momento de perceber que precisamos de uma mudança. Às vezes precisamos de ter alguém que nos ajude nessa mudança, porque às vezes lá está. O nosso novelo está ali todo embrulhado e não sabemos como é que sequer vamos começar a pegar naquilo. Temos que começar por algum lado, mas nem sequer sabemos por onde é que devemos de começar. E é muito, muito importante sentires que o primeiro passo é eu preciso de mudar alguma coisa. Eu preciso me descalçar para tirar esta pedra que me incomoda. Perceber que tens uma pedra e que é a pedra que te incomoda é meio caminho andado. Depois o resto é um percurso, é uma caminhada que poderás fazer e não tens de fazer sozinha, como é óbvio. Eu decidi não fazer sozinha. Por exemplo, é muito importante, eu estou sempre a dizer muito importante, mas é mesmo, é muito importante
quando nós falamos de alguma coisa, mesmo ou com a família, ou com o grupo de amigos que nós temos, falarmos a mesma língua, e não estou a falar de português. Vocês estão a ouvir em português, eu não estou a falar desta língua. Estou a falar quando às vezes nós parecemos que falamos com as pessoas e parecemos que estamos a falar chinês. As pessoas não entendem o que é que cá vai dentro, ou qual é a nossa ideia, ou então estamos muito contentes a explicar. Epá, por exemplo, eu, não foi o caso, mas vamos supor, pá, fiz um workshop, adorei, estou a adorar a situação, e depois de repente as pessoas, sério, então, mas o que é? E uma pessoa assim está toda empolgada, ou seja, pão empolgada ou não, ou se estivermos numa fase mais negativa, depois as pessoas, isso não tem interesse nenhum, ou não tem relevância nenhuma, olha aí, tanta gente à tua volta e estás-te a queixar com o quê? Não é? Às vezes sentimos que as pessoas não nos entendem, ou que para nós é um desafio grande e as pessoas acham que é um desafio pequeno. Cada um tem as suas histórias, cada um tem as suas vivências. E isto para dizer que é fundamental, quando tu sentes que não consegues ser ouvida, não é? Ou não entendem, ou não tens ali ninguém que consiga começar a desfiar, ou a começar a puxar aquele fio, começa a fazer sentido para ti. Ao início, se calhar, tens de ir lá com ajuda, mas depois, percebendo a lógica e percebendo a direção, tu sozinha já começas. De vez em quando encontras um nó, o que é que eu preciso aqui para desatar este nó? Se calhar preciso daquela pessoa. Então aí vais começando a perceber quando é que faz sentido seres tu sozinha, quando faz sentido ter outra pessoa, também ser mais rápido para não bloqueares tanto. E então é bom encontrar-te alguém que faça sentido para estar na tua caminhada também, para além dos amigos e a família que estão lá e fazem todo o sentido, mas se não comunicarem da mesma maneira, também não vai fazer sentido. E se calhar vai-te frustrar mais, porque se calhar vais começar a boicotar-te e a pensar que o problema é só teu e tu é que estás a pôr problemas. E às vezes não, os problemas existem, mas a forma de lidar com eles poderá ser diferente dependendo da perspectiva que a gente tem. Imagina falares com alguém que passou exatamente um problema ou uma dificuldade ou um desafio semelhante ao teu. E a pessoa diz, olha, comigo eu fiz assim. Olha, quando aconteceu comigo eu fiz aquilo. Olha, tens esse problema no... Uma coisa simples, imagina vocês um problema qualquer no telemóvel. É a primeira vez que acontece ele ficar com o ecrã e não ligar, por exemplo. Faz barulho, mas vem tudo preto. O que é que vocês vão pesquisar? Situações que se calhar tenham acontecido com outras pessoas e o que é que as pessoas fizeram, não é? Ou tentam sozinhos e estão ali a patinar, ou então se calhar vão ao senhor Google, ou YouTube, ou alguém, algum dos colegas, por exemplo, olha, aconteceu-vos isto alguma vez, o que é que vocês fizeram? E tens pessoas que já passaram pelo processo e disseram, olha, tenta fazer isto que eu comigo resultou. E nós vamos tentar. Porquê? Atalhamos, poupamos tempo, energias nossas, frustrações, não é? Se nós resolvermos um problema em 10 minutos, um desafio em 10 minutos, é diferente de estarmos um dia frustrados a dizer que não conseguimos, não é? Porquê? Às vezes isso acontece. Então eu vou-te contar que quando eu terminei a faculdade, terminei o meu curso de Design de Moda, não é? Fiz em Castelo Branco, e quando eu saí do curso, percebi que para mim fazia todo o sentido, ter uma experiência de ateliê. Eu não tinha tido experiência em ateliê, com estilistas, e saí ao fim de 4 anos, não é? que era a duração do meu curso, e sentia que saio da escola, venho com muita teoria, também venho com muita prática, mas não é a mesma coisa. Não é? É como eu aprender a teoria na condução e ter de ir para o terreno conduzir para ter a prática. E sentia que me faltava isso, sentia que queria isso. E que fazia sentido para mim antes de ir para qualquer outra indústria ou trabalhar por onde fosse. E então fui à procura e tentei um estágio com alguém que eu me identificava. Não podia ser uma pessoa qualquer. Não podia ser um estilista qualquer só para eu pôr no currículo. Não quer dizer que outras pessoas não o façam a pensar no currículo, mas eu precisava de absorver outras coisas. Precisava que tivesse valor para mim. Precisava de me identificar com o tipo de pessoa, porque íamos trabalhar juntas, não é? Eu ia trabalhar para aquela pessoa.
E precisava também de conectar com o tipo de peças que a pessoa fazia, porque eu desenhar coisas que não me identifico também era complicado, não é? Era difícil eu ter outra mente para desenhar coisas que para mim não faziam sentido. Então tive de alinhar um bocadinho os pontos e eu não tinha dificuldade em enumerar aquelas que eu queria, os estilistas com quem eu queria trabalhar. O que é certo é que a oportunidade surgiu e eu agarrei. Eu tive a sorte eu digo sorte porque podia não a ter agarrado, são escolhas, são escolhas. Trabalhei com a Cátia Chiomara no Porto, pedi estágio, ela podia dizer que não, mas pedi-lhe um estágio de 3 meses, o que é certo é que funcionámos muito bem e acabei por ficar 2 anos. 2 anos de muitos ensinamentos. Senti-me parte integrante de uma equipa, senti-me parte de uma família, senti conexão, senti que alguém não me via como uma futura concorrente. Senti-me absorver, senti-me que somos partes integrantes todos de um todo. E ninguém é mais do que ninguém. Cada um tem o seu papel. E eu tenho as pessoas que se identificam comigo e que vão gostar da Sofia Coelho. Outras que adoram a Cátia Chiomara e vão continuar a adorar a Cátia Chiomara. E outros vão gostar dos storytellers, e outros vão gostar de Nuno Baltazar, e outros vão gostar de Alexandra Moura e por aí fora. E uma coisa não tem de ser atropelar um ao outro. Porque duas cabeças eu ali percebi, e quando eu digo falarem a mesma língua é muito importante até nos locais de trabalho ou com funcionários, ou quem tem funcionários, por exemplo, que quando nós alinhamos as coisas e percebemos que estamos todos ali para o mesmo, um dá ideias, o pensamento de uma pessoa, um só pensamento de outro, não é? Com o desafio, e este tem uma ideia, este tem outra, e depois casam. Casam as ideias e surge uma ideia ainda maior. E quanto mais pessoas intervirem, que façam sentido e focadas no mesmo, acaba por surgir ali imensas ideias, imensa criatividade, imensas sugestões e coisas que nem nos passava pela cabeça. Porquê? Porque são as histórias e as vivências das outras pessoas a acrescentar à nossa. E no futuro teremos as nossas ideias e as nossas opções depois e vamos vendo. Eu lembro-me que isto, uma vez, quando aconteceu, fizemos assim assado e frito. Porquê? Porque já tinham ensinamento também de outras pessoas. Vocês também têm essas opções. O meu percurso e a minha história foi continuando, nunca fugi muito à minha área, certo? Saí da Cátia porque sentia que eu queria outras coisas, queria experimentar outras coisas e foi um percurso que eu fui decidindo fazer. Tive sempre apoio de bastidores, da família, certo? Mas foi quando eu sentia os meus momentos. E as escolhas, mais do que fazer sentido para os outros, têm de fazer sentido para ti. Isso eu acho que é transversal. Porque senão só estamos a alimentar algo cá dentro que não faz sentido para nós. Já diz o ditado, não é? Para quem não sabe o que quer, qualquer coisa lhe serve. Ou seja, se para os outros dizer qualquer coisa para nós e qualquer coisa nos serve, acabamos por dizer para a esquerda e depois vamos ali dizer que não, é para a direita. Imagina pedirem informações a pessoas que não sabem. Vão andar perdidos e nunca mais saem daquele sítio. E é um pouco assim. Quando eu, à medida que fui fazendo o meu percurso, tive um atendimento ao público, tive também em confecção, a lidar com costureiras, estive em loja mesmo. À medida que eu fui bebendo em vários sítios, sempre ligados à roupa, é certo, mas em vários momentos diferentes e com funções diferentes, também fui absorvendo e percebendo o que é que leva as pessoas a agirem de determinadas formas. E às vezes quando uma pessoa vai com um objetivo de uma escolha, ou vem até muito decidida, depois as pessoas que nós levamos para nos ajudar nessas escolhas podem ser determinantes para que uma coisa positiva se transforme numa coisa menos positiva. Isso eu assisti. Por isso é muito importante as pessoas que estão ao teu lado, tens de perceber se são as melhores para tu contares, se são as melhores para ir beber um café, se são as melhores para desabafar, se são as melhores para te alavancarem e puxarem para cima e ficarem felizes com as tuas vitórias. Porque há pessoas que não ficam muito felizes com as nossas vitórias porque têm alguma frustração. E se têm,
estão mal, precisam de melhorar ali qualquer coisa, não é? Nós devemos estar felizes com o esforço dos outros, principalmente quando é com esforço, não é? E se as pessoas fizerem corretamente e tiverem o arregaçar as mangas, porque nós vemos o lado que aparece aqui. Vocês estão a ver aqui a Sofia, que fez um workshop, mas não viram os 15 dias que eu tive sentada numa cadeira, horas a fio, e com noitadas em cima, para apresentar o workshop da melhor maneira que eu conseguia. Não é? Vem aqui a Sofia, parece que está tudo espetacular, correu tudo bem, tive 10 minutos a fazer uma parte. Não, não tive. Não é verdade. Eu podia pintar cenários aqui, mas não é verdade. E é importante que as pessoas ao vosso lado também vos digam estas coisas, também vos digam a realidade das coisas. Porque não é eu dizer, eu não sou amiga por dizer a alguém que está a fazer bem quando eu sei que não está. Eu devo dizer a minha opinião, é certo, e pode encaixar ou não. Mas ser amiga é dizer também aquilo que não está tão bem. Mas também é ficar contente por aplaudir. Estar ali na primeira fila a aplaudir. Porque depois acaba por, se forem realmente pessoas amigas, que a gente escolheu para estarem connosco, não é? Acaba por haver uma reciprocidade espetacular, porque nós ajudamos, a pessoa também ajuda, nós estamos ali para ela e quando ela precisar, ela também está aqui para nós e vice-versa. E depois atrás de uns vêm os outros, porque alimentar coisas positivas também atraem coisas positivas. E coisas negativas também nos chugam. E acabamos por ficar às vezes em baixo com ambientes que a gente não tem vontade de ter se exprimido de outra forma. Na minha caminhada, e em plena pandemia, em que eu deixei da formação presencial, não era complicado, não é? Precisávamos de máquinas de costura, era os moldes, era tudo, e pelo IFP as pessoas que lá estavam não tinham essas condições em casa, algumas nem sequer tinham computador. Portanto, a pandemia veio bloquear um pouco aquilo que eu fazia. E eu pensei, por que não? Isto é mais uma oportunidade. Terei uma escolha a fazer, que é, eu fazia peças de roupa em part-time, ou seja, nas minhas folgas. A pandemia, ficámos todos fechados em casa, não é? Ou praticamente todos. E eu pensei, e que tal se eu começar a dedicar a 100% à Sofia Coelho Designer? Tenho tempo agora, por que não? Escolhas. Estava com medo? Estava. Deixava de trabalhar por conta de outrem para estar-me a lançar sozinha em pandemia, com tudo fechado e que a roupa não era propriamente uma prioridade quando as pessoas passavam o dia de pijama, não é? Ou de fato de treino. Mas também percebi, em plena pandemia, que as pessoas precisam de conexão. As pessoas em plena pandemia, com a ausência do contacto, o que é que queriam? A música. Começaram a querer cozinhar, começaram a estar nas coisas, começaram a valorizar a arte, começaram a vir para a janela pessoas a cantar e a tocar. Porquê? Porque traz-nos os sentidos. Nós não somos máquinas, nós não somos nada disso. Nós precisamos de complementar as coisas cá dentro de outra maneira. Então eu percebi que a roupa também podia ser transformadora. Sempre pensei nisso, mas cada vez fez mais sentido para mim. Só que em plena pandemia, e à medida que eu fui percebendo que queria mostrar pelo digital aquilo que eu fazia, comecei a perceber que eu tinha uma lacuna muito grande. Primeiro não percebia nada de digital, propriamente, a não ser o básico, não é? Que estamos aqui, eu faço um direto ou meto um post no Facebook ou no Instagram e pronto. Só que não é assim. E eu, virando empreendedora, precisava ter um arcabouço que não tinha. Principalmente aqui. Eu não tenho veia de empreendedora. Não tenho. Se eu pudesse fazer as coisas só por fazer pelo prazer, eu continuo. Eu costumo dizer que isto deve ser um bocadinho dos artistas. Mas não sei se é convosco igual. Metem aí se for o vosso caso. O que é que eu fui à procura? Alguém que me desse isto que eu precisasse. Podia estar 2 anos, 3 anos sozinha a fazê-lo. Mas achei que eu precisava deste investimento pessoal. É o investimento em nós próprios. E eu nunca investi muito em mim própria, no sentido de pagar pelo conhecimento. Uma coisa é estudarmos essas coisas, eu ler, gostar de ler, tudo bem. Mas comecei, as pessoas com quem eu me juntei,
começaram a mostrar que é muito importante nós, ao melhorarmos as nossas skills, os nossos conhecimentos, as nossas competências. Porquê? Porque se eu quero entregar algo a alguém, como foi, por exemplo, este caso do workshop, foi a minha estreia, tem sido, amanhã é o segundo dia, e está aqui a Sofia Marcelino. Olá, Sofia, em direto aqui do Facebook. A Sofia também esteve no workshop. E acho que foi muito bom. Pelas mensagens que eu tive, foi muito enriquecedor. Mas para eu entregar da melhor forma algo a vocês aí desse lado, seja agora é para mulheres, mais tarde pode ser para os senhores também, porque eu acredito que cada vez mais vocês sentem que têm desafios, que querem também tirar aquela pedrinha de sapato, mas eu quero também comprometer-me convosco e quero sentir que eu entrego o melhor. E o melhor, eu ao entregar o melhor, eu preciso melhorar também cá dentro aquilo que eu não tinha. Então, quem é que eu escolhi? Também alguém que tivesse os mesmos valores que eu. Valores com quem eu partilho. Quem eu partilho determinadas ideologias, determinados ideais. Então, eu estou a fazer, e já há mais de um ano estou num curso de empreendedorismo na área do digital, com o Ricardo Teixeira. E o mais extraordinário, que aqui abriu-se assim uma clareza. Eu andei a picar pedra, é verdade, porque primeiro tive de mudar aqui muita coisa. Para mim não fazia sentido. Havia coisas que ele dizia, para mim não fazia sentido. Mas o que é certo é que à medida que eu vou, nós temos uma comunidade incrível, e muitos dos convidados que eu tenho trazido aqui nos diretos são pessoas que eu tenho conhecido neste percurso. Mas o que é certo é que à medida que nós vamos partilhando, cada um de nós, as nossas histórias. Porquê? Porque falamos a mesma língua. Estamos ali todos com o mesmo género de conceito, de ideia, envolvidos para determinados objetivos, resultados, competências. Estamos ali com uma mente completamente diferente daquilo que eu estava habituada. Então, à medida que eu vou conhecendo as pessoas, vou vendo o percurso delas, vamos crescendo juntas, eu vou vendo o crescimento delas e elas vão assistindo também ao meu. Então é muito interessante começar a perceber coisas que há um ano atrás para mim não faziam qualquer sentido, hoje têm uma clareza completamente diferente. Porquê? Porque aquelas pessoas estão-nos a mostrar o caminho. Estão a mostrar qual foi o percurso que fizeram, como fizeram. Claro que depois eu tenho de adaptar a mim. Como é óbvio, a minha história sou eu, não é? Tanto que houve pessoas que não demoraram tanto tempo a fazer esta caminhada que eu demoro. Porquê? Porque para mim tem que fazer sentido. Eu sou assim, tem que fazer sentido. Porquê? Porque o meu medo não é errar. O meu medo não é fazer a escolha errada. O meu medo, e quando eu não arrisco, é quando para mim não faz sentido. Quando eu própria não acredito naquilo que eu estou a fazer. Apesar dos outros dizerem que faz todo o sentido, eu ainda não estou aí. E enquanto eu não sentir que faz sentido para mim, eu não avanço. Eu não avanço. Não sei se é o vosso caso ou não, mas para mim é assim. Para mim, eu posso olhar passado um ano, olho para trás e digo, aquela escolha se calhar não foi a melhor. Mas há um ano atrás, para mim foi. Por isso é que eu não me arrependi. Foi pensada, foi ponderada. Eu sou um bocadinho demais ponderada, é certo, mas é mesmo para eu não me sabotar a mim, para eu ter a certeza que faz sentido. Quando eu olho para trás, não tenho aquele sentimento de arrependimento, mesmo que não tenha sido a melhor escolha. Para mim fez sentido. E se calhar o sentido e o percurso que eu fiz foi o que me trouxe aqui agora. Estou aqui agora a falar convosco. Dia 12/12, é um dia bonito, é um dia bonito. 12/12. Caso contrário, se eu não tivesse, eu tenho a certeza, se eu não tivesse percorrido este caminho, se eu não tivesse alguém para me ajudar a tirar aqueles nós, eu não estava aqui. Não estava porque ainda não tinha mudado aqui. E estas mulheres, que eu hoje vou falar agora um bocadinho delas, e assim também está aqui a pôr, estou contigo, é extraordinário as mensagens que eu tenho ouvido. E faz-me acreditar que então estou mesmo no caminho certo. Estou no caminho certo. Tem de ser limado, vai ser melhorado. Para a próxima, quando eu fizer novamente o workshop, vai ser melhor. Tenho a certeza que sim.
Tenho a certeza que sim, porque eu também vou estar mais evoluída. Vou estar mais à vontade, vou perceber os desafios que eu não respondi, que se calhar fazia sentido. E isto é fundamental. Escolham e estejam reunidos de pessoas que vos potenciem o melhor que têm em vocês e que se calhar está adormecido. E eu sinto que as mulheres que estiveram no meu workshop tinham lá uma semente, todas elas, senão não estavam lá no workshop. Todas elas tinham ali uma sementezinha. E eu acho que mostrei-lhes que elas lá tinham. Algumas não sabiam, se calhar, que tinha lá essa semente. E algumas estão a regá-la. E estão, uau, estão a adorar isto. E é importante que isto aconteça. E se isto aconteceu, para mim, faz sentido. E estou orgulhosa de mim por isto mesmo. Não pelo trabalho que estou a fazer para me dizer, Sofia, a tua página está muito bonita, realmente tens um gosto. Não, não é por isso. É porque o feedback que tenho tido, sinto que já mudei ali alguma coisa naquelas pessoas. Já as fiz pelo menos pensar e olharem de outra maneira. Já as fiz parar. Já as fiz, se calhar, que elas percebessem que tinham ali uma pedra. Elas, se calhar, estavam com uma dor no pé e não tinham percebido que tinham ali uma pedrinha para tirar. E é fantástico. É fantástico. Portanto, se tu tens algo fantástico, olha, está aqui o David, fantástico como fotógrafo, e estão aqui várias pessoas que estão aqui no Insta, mas está a ser acrescentar valor. Se vocês aí, porque assim, toda a gente tem um propósito, seja ele qual for. A gente não passa assim pela vida, assim pelos pingos da chuva. Nós marcamos que pelo menos as pessoas estão ao nosso lado. E se vocês têm algo que realmente faça sentido, deitar cá para fora, mostrar os conhecimentos, partilhá-los, alavancá-los, vais te sentir muito mais feliz quando o fizeres. Porque vais perceber que vais conectar pessoas que nem sequer tinhas ideia onde é que chegavas. E é uma bola de neve. É uma bola de neve. Porque uma pessoa, e voltamos à pandemia, uma pessoa não é só números. São importantes, é certo, mas não é só números. Nós temos de viver assim naquele equilíbrio. Eu não vou esticar muito mais, até já falei, eu falo pelos cotovelos, vocês já sabem, meu Deus. E eu sozinha falo pelos cotovelos. Com convidados é normal, agora sozinha também não era preciso tanto, Sofia. Mas eu vou-vos deixar, porque vou voltar ainda para o computador para preparar o que falta preparar para amanhã, porque eu quero entregar o melhor, quem quiser ainda se inscrever está à vontade, vai apanhar a meio, mas o que fizer sentido, o que apanhar, de certeza que vai fazer sentido. Mas vou-vos deixar com uma das mensagens, algumas eu não posso partilhar porque foram enviadas de forma privada, mas eu vou partilhar uma mensagem que está pública, acho que está no Insta, para me despedir, para mostrar o que realmente as palavras podem impactar, as minhas podem impactar a vossa vida, um bocadinho da vossa vida, mas as vossas impactam muito, muito a minha também. Portanto, as escolhas de vocês fazem, quer no falar, na atitude, na forma de estar, nas conexões que criam, no que partilham, faz diferença. Faz diferença a quem está convosco e a quem vos vai ouvir ou ver. Então vou-vos partilhar aqui só uma frasinha. Está aqui, mas isto também está online, está nas páginas. Isto era uma sequência de uma conversa relacionada com o workshop e depois a Ana, isto é da Ana, e diz assim, olha, eu é que agradeço, porque eu estava a agradecer pela partilha dela. Eu é que agradeço a tua entrega. Não foi só um workshop para as minhas escolhas, para mudar as peças. Foi além disso. Ativaste o meu pensamento para os benefícios de estar bem primeiro comigo e que vem a seguir é a continuidade das condições que crio antes. Hoje tenho a mente mais aberta para o que me rodeia. Olho para um objeto e penso, gosto disto. Ficaria bem naquela peça. Já estou a pensar no meu TPC.
Já sei qual a peça que vou querer aplicar a minha marca. Grata mais uma vez. Todas as pessoas têm uma história e a tua história pode impactar muito a vida de outras pessoas também. Portanto, façam as vossas escolhas, façam as escolhas que fizerem sentido para vocês, façam o vosso caminho, mas façam. Para que quando olharem para trás, para quando já forem velhinhos, não é? E olhem para trás e digam, não alterava nada. Não fazia diferente. Porquê? Porque para mim fez sentido. Fez sentido. Costuma-se dizer, houve pessoas que partilharam, enfermeiros, sobretudo enfermeiros, partilharam que pessoas assim, quando já estavam com o fim de vida muito perto, e dizem que as pessoas sentem, e acho que aquelas pessoas estavam a sentir isso, partilharam que se arrependiam de muitas coisas. E às vezes são coisas tão simples, tipo aqueles orgulhos. Eu vou dizer a palavra aqui em direto, mas estúpidos, não é? Porque às vezes há orgulhos que não trazem nada. De deixar de falar com um pai ou com uma mãe, depende também da situação, mas às vezes há coisas que a gente já nem sabe porque é que agiu assim e que se calhar naquele momento faziam sentido, mas será que faz ainda hoje mantê-los? Não é? Depois o orgulho de dizer, hoje já não faz sentido, mas voltar atrás. Lá temos o orgulho que não traz nada. Pais para filhos, de amizades que se perdem, às vezes sem jeito nenhum. Toca lá a mudar esse tipo de... Isso não é sinal de fraqueza, é sinal de muitas outras coisas e não de fraqueza, pelo contrário. É sinal que tens a mente com a capacidade de perceber que faz sentido e que não faz sentido. O que é que faz sentido manter, que escolhas faz sentido manter, e às vezes é importante a gente afastar quem não nos acrescenta nada, mas outras coisas não. Às vezes são dores que a gente mantém, sabemos que a gente até quer estar com aquela pessoa e por orgulho não estamos. Por isso, vejam lá, são escolhas. O Natal está à porta, ou pensamos tanto nas pessoas, nas relações, relações de amizade, relações de compaixão com os outros, não tem de ser só uma vez por ano. Portanto, as escolhas fazem parte do dia a dia. Eu escolho me levantar às horas que me decido levantar, eu escolho fazer exercício ou não, tudo são escolhas, mas que façam sentido para nós. E depois é hábitos que se criam. E eu, sinceramente, tenho aprendido que faz toda a diferença. E por isso é que eu estou a partilhar convosco isto. Porque para mim também fez, e eu não pensei que fizesse tanto. E como eu quero que também faça para vocês, escolham. Vou em busca. O que é que faz sentido para mim? O que é que neste momento eu não tenho que gostaria de ter? Olha, gostava de aprender melhor inglês. Eu pus-me num curso para ficar melhor em inglês. De alfaiataria, por exemplo. De empreendedorismo já me pus antes. E à medida que eu vou percebendo que preciso mais de outras coisas para melhorar aquilo que eu sinto que eu ainda posso fazer. Pois uma pessoa toma-lhe o gosto, digo já. Estou a ler livros que nunca pensei ler. Eu sempre gostei muito de ler, mas agora estou a implementar livros e a ler livros para implementar outras coisas que eu não passavam ao lado. E há muita coisa que passa ao lado. Por isso é que é importante, se estivermos alinhados também com outros géneros de pessoas, também façam sentido para nós, noutras áreas. Muitas vezes nós não temos ali no nosso núcleo mais chegado, por exemplo, de moda. Com quem é que eu falo de moda? Com quem é que eu falo de desafios de moda ou ideias para implementar numa coleção? Não tenho ninguém na família ligado a isto, nem no meu grupo de amigos. Entendem? O que é que eu tenho de fazer? Tenho de ir à procura onde essas pessoas estão. E depois tudo se conjuga de outra maneira. Tudo vai fluir e fervilhar de outra maneira. E termino com a frase que também tenho ouvido imensas vezes, que é: nós somos o resultado das 5 pessoas mais próximas de nós. Por isso, está nas tuas mãos também escolher com quem queres estar próximo. Bom, vou-me despedir. Já são horas de jantar para mim, se calhar, que não lanchei, já vou jantar, vou preparar para jantar
Muito obrigada a quem esteve aqui em direto, parou para me ouvir, foi uma escolha vossa. Estão a ver as escolhas que as pessoas fazem. Vocês escolheram ouvir aqui durante, deixem ver, quase uma hora, meu Deus, quase uma hora que me tiveram aqui a ouvir. Que tenha dito alguma coisa que tenha feito sentido para vocês, fico muito contente. E toca lá começar a pensar com olhos de ver aquela primeira mudança. Não esperem pelo fim do ano, que isso quase nunca se cumpre, que uma pessoa come as passas e é tudo assim, dura um dia. Habitualmente esse propósito dura um dia. Tomem a consciência e a noção de façam por vocês, não façam pela tradição de contar as passas ou beber o champanhe, ver o fogo de artifício e dizer vou pedir um desejo ou eu vou fazer isto e aquilo. Não. Vocês não devem ser implementados por um dia 31 que surge, não é? No final de dezembro. Vocês devem, está hoje errado para vocês, está hoje mal alguma coisa para vocês, têm noção que precisam mudar aí alguma coisa, ou descalçar esse sapato que está aí como pedrinha, toca a mudar hoje, não esperem. Não esperem porque depois, passado um dia, 2, 3, depois da passagem de ano, voltam a estar onde estavam. Perguntem-me como é que eu sei. Toca a pôr calendários, desafios. Eu para fazer este workshop, olha, vou partilhar mais isto, mais uma coisa. Eu para fazer este workshop, eu já andava a dizer que ia fazer, porque para mim fazia sentido fazer isto, partilhar estes conhecimentos que eu tinha convosco. Mas só foi possível quando me obrigaram a pôr uma data. E é verdade. Eu andei uns meses a dizer que eu ia fazer um workshop. E diziam-me, quando? E eu, sei lá, então ainda tenho tanto para fazer, há coisas que eu ainda não sei, há ferramentas que eu ainda não sei. Quando, Sofia? Quando me perguntavam isso, até parecia um burro no estômago. Eu, quando, Sofia? E eu, pronto, vou pôr uma data. E pus uma data. O que é certo é que quando eu coloquei a data aqui. Passou para aqui, passou para o concreto. Isto vai acontecer. Não é um dia vai acontecer, é isto vai acontecer. E tudo o que eu fazia até chegar à semana que passou, que foi quando eu fiz o primeiro direto, foi quarta-feira, o primeiro dia do workshop, quando eu fiz, e todo o caminho que eu fiz até chegar a esse dia, foi para aquele dia. Já estava a trabalhar não para um há de vir, porque aí a gente não trabalha para um há de vir. É verdade. Tinham-me dito, e eu confirmo que é verdade. Quando uma pessoa estabelece objetivos, torna os sonhos em concreto. É a diferença, senão não passam de sonhos. Eu ainda estava aqui hoje, se calhar, a falar que eu vou fazer um workshop. É verdade. E então, se está no momento de mudar, está no momento de quereres alguma competência, melhorares alguma coisa que até... Imagina que até tens o gosto pela escrita. Até sabes escrever. Toca aí a fazer um curso. Copywriter, de escrever, de inserir em alguma coisa. Há tanta coisa a acontecer. Toca a começar aí. Estás à espera de quê? E o resto vem por acréscimo. E o resto vem a seguir. Se fizer sentido outras coisas, porque depois a nossa mente é uma bola de neve. É uma bola de neve. Por isso, coloca objetivos, é já hoje, amanhã, compromete. Mas contigo. Não adianta comprometeres com outras pessoas. Se tu não estiveres comprometida contigo a dizer não, sou eu o primeiro que quero, para depois todo o resto à volta se ajustar para estar em conformidade connosco. Pensem nisso. Fiquem bem. Quem quiser pode ainda se inscrever no workshop, é a segunda parte, é certo, mas tudo o que vai surgir lá, de certeza que pode fazer sentido, faz-vos pensar um bocadinho. E pronto, para a semana cá estaremos outra vez. Ainda não sei se como convidados ou não, porque estou no rescaldo do workshop. Mas pronto, vou dando novidades, vocês também vão vendo o que é que eu vou colocando nas redes sociais. Por isso, muito, muito obrigada a quem me aguentou aqui durante uma horinha, numa segunda-feira, que não apetece sair de casa e que eu estou aqui de pantufas a fazer direto. Não me apeteceu trocar. E fiquem bem, boa continuação de semana. Já sabem que a semana começa a segunda, se for comigo e com o Bani, está ali na minha mão. Espero que seja melhor ainda. Lembrem-se que as vossas escolhas determinam muito o caminho que vocês vão seguir.
Fiquem bem e vamos nos vendo por aqui.